Olá, estou aqui escrevendo para fixar o comentário. Aí, esperar a Júlia entrar. Boa noite. Começando um pouco atrasado, acabou que, cortei minha franja. Acabou que a gente atrasou um pouco hoje, mas é bom porque também está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Hoje também 19 de abril é considerado o dia, né, do índio, ou melhor, né, o dia da consciência indígena, né? E então tá tendo muitos eventos. Eu estava aqui acompanhando algumas coisas e acabei me atrasando um pouco. Mas acontece, né? Então só vou esperar a Júlia Miara chegar. Sim, da resistência, da consciência, da resistência, né, indígena. Meu nome é Marcela, para quem não me conhece. Estou aqui no Filósofas na Rede, né, desde o começo, desde a fundação, desde o sonho iniciático da Karina Blackwood. E hoje a gente vai conversar com outra filósofa também, que é a Júlia. Tô só esperando ela aparecer. E aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Instituto Ípia. Vocês estão me escutando bem? Tá tranquilo? Alguém dá um joinha para ver se tá tudo bem aí. Alguém estão me escutando? Ou será que eu pego um fone de ouvido? Estão me escutando bem? Deixa eu ver se eu chamo... Tá, deixa eu ver se eu consigo chamar a Júlia aqui. Beleza. Então, tá bom. Tô um pouco nervosa hoje não tô sem meu vinho, eu tô tomando um café mesmo. E aí só fazendo, né, uma introdução. E aí eu convidei a Júlia porque eu conheci o Instituto Ípia, que ela vai falar um pouco mais. Eu conheci no ano passado e achei a proposta muito legal, né, de levar a filosofia, mas através de uma visão feminista. Então, pois eu também achei que era 7 horas, mas acabou que eu fui avisada que era às 6. Então eu confundi um pouco o horário. Espero que ela entre aí às 6 agora. Já chamei ela, mas estou esperando ela aparecer na live. Mas teve aí não sei se porque hoje é domingo, sei lá, teve uma confusão nos horários. Eu achei que era 7 horas também, mas era às 6 que a gente tinha marcado. Então eu estou esperando a Júlia aparecer. Vou ver se eu chamo ela aqui de novo. Chamar mais uma vez. Ela tá online, parece. Enfim. Deixa eu ver aqui se eu posso convidar Júlia. Ela ainda não tá aqui na live, não. Então, aí a gente vai conversar sobre o Instituto, né? Ela vai contar um pouco sobre esse projeto que ela toca já há um tempo. E também um pouco sobre a pesquisa dela, né? Que ela já vem há alguns anos estudando temas relacionados a mitologias, né? E aí ela vai falar um pouco sobre o foco que ela trabalha, né? Enfim, o período histórico e geográfico onde ela se localiza mais. Mas eu acho que vai ser bem interessante da gente poder tentar ver relações com outras formas de pensamento, né? Eu gosto muito de um termo que o
O, o João Ticuna, que é um antropólogo lá da Aldeia Maracanã, utiliza em substituição de mitologias, né, cosmovisões. Então, talvez também vai ser uma das questões que eu vou colocar para a Júlia. Ah, ela vai entrar. E então a gente vai poder conversar. Espero que vocês participem. Eu estou aqui com um papel. Se vocês quiserem fazendo perguntas, eu vou tentar anotar para a gente poder. Oi, Júlia. Olá. Tudo Oi, bem? gente, peço desculpas pelo atraso. Não, Tudo bom? eu também atrasei. Então tá. É porque quando a gente se falou, você falou até às 7, e aí eu tive um lapso aqui de. Não, a culpa é toda minha, me desculpe. Eu não sei de onde eu tirei que era 7, mas eu achei que era 7, mas na verdade era 6. Aí as meninas do Filósofas na rede falando assim, uai, não vai começar? E eu, uai, mas eu achava que era 7. Mas, enfim, a gente está começando atrasado, mas acho que não tem muito problema, assim, ser tão rígida com o horário. Eu estava falando com o povo aí que está entrando, enfim, falando, né, muito rapidamente sobre o IPIA, né, e o que eu conheci no ano passado, fazendo uma introdução muito rápida, né, e também um pouco sobre o qual vai ser o nosso tema de conversa, né. Falei também para o pessoal que quem quiser ir fazendo perguntas, que eu vou anotar as perguntas aqui enquanto você estiver falando e, na medida do possível, a gente tenta fazer né, um debate mais amplo, mais plural. E aí, então, Júlia, queria que você começasse se apresentando, falando um pouco de você, e a gente começaria aí falando uns 10, 15 minutos do IPIA, ou quanto for, e depois a gente começa com o nosso tema de conversa. Tá ótimo. Obrigada. Bom, primeiro de tudo, te agradecer pessoalmente, agradecer ao projeto Filósofas na Rede. Eu estou muito positivamente impressionada com o trabalho que vocês estão fazendo e com a capacidade de capilaridade que vocês têm. Então, como eu já tinha falado para você privadamente, é uma honra, né, fazer parte aí de alguma forma, né, estar aqui com vocês. Então, primeiro de tudo, muito obrigada. Então, eu vou, né, meu nome é Júlia, para quem não me conhece. Eu sou professora, pesquisadora e fundadora do IPIA, Comunidade de Pensamento. E aí eu vou começar hoje falando um pouquinho sobre isso, sobre o que é o IPIA, e depois a gente entra no tema da minha pesquisa, que é mulheres na mitologia, e hoje a gente vai falar sobre mitologia grega especificamente. Então, o IPIA, ele é uma escola que eu fundei com meus amigos, e uma escola que nasceu com um desejo de criar comunidade, né? Por isso que é a IPIA, Comunidade de Pensamento. Vou contar para vocês um pouquinho desse começo, né? A gente já tinha uma vivência afetiva, né? Eu e os meus amigos, a gente tinha uma vivência afetiva muito comum, uma vida social, né? Muito, muito abundante, muitos barzinhos e muitos momentos juntos. E todos nós professores e todos nós pesquisadores, e aí a gente percebeu em algum momento que nós como pesquisadores a gente ficava muito isolado, né? A gente fazia anos e anos de pesquisa dos nossos estudos, a gente, enfim, dava as nossas pesquisas para os nossos orientadores, para a banca. Às vezes a gente conseguia convencer um amigo ou familiar a ler alguma coisa, mas isso era o máximo que a gente conseguia de compartilhamento das nossas pesquisas. E a gente, ao mesmo tempo, acredita muito no que a gente está fazendo, a gente acredita muito no que a gente está estudando. E aí a gente resolveu criar essa escola como um lugar que nasceu primeiro desse compartilhamento de pesquisas, né? E a gente fez isso de maneira super amadora e super assim, só no entusiasmo, porque recurso, pelo menos recurso financeiro, a gente não tinha. Então, a gente ocupou uma sala emprestada pelo meu pai, dividindo o espaço de trabalhos dele, do meu pai e da minha mãe. E aí a gente marcou o primeiro curso, deu aula, começamos a marcar vários cursos. A gente conseguiu começar a fechar a turma, e isso impressionou muito a gente. E aí a gente começou a estender essa compreensão de compartilhamento de pesquisa à comunidade de pensamento. Então, a gente começou a
estender, expandir essa compreensão. Não queríamos mais compartilhar pesquisas só entre nós e criar uma comunidade estritamente acadêmica, né? Mas a gente queria também criar um senso de comunidade com os nossos alunos, com a nossa rede, com os nossos amigos, enfim, com todas as pessoas que fossem por afinidade e desejo se aproximando de nós. Então, a gente fala que a IPE é comunidade de pensamento, mas também é uma comunidade afetiva. A gente cria laços muito fortes e a gente desenvolve esse projeto que hoje já tem 2 anos, né? A gente já mudou de casa várias vezes, já crescemos, ministramos mais de 20 cursos. E hoje esse projeto ele conta com uma rede de associadas, várias alunas que estão com a gente de maneira constante, direta, estudando. E, inclusive, a gente recebe, às vezes, amigos e alunos para darem cursos com a gente. Então, o objetivo é essa rede crescer mesmo, inclusive a você, né? Eu já fiz o convite várias vezes para a gente estar junto também. Olha ali, olha a minha tese ali, ó. Ah, que lindo. Vai nascer. Tá gestando, vai parir. Inclusive, tem no primeiro curso que eu dei no IPE, que foi um curso sobre Helena de Troia, né, entrando um pouquinho na minha pesquisa, eu estudo filosofia antiga e mulheres mitológicas. Esse é o meu foco de pesquisa nesse momento. Eu sou doutoranda pela PUC-Rio, né? E eu sou professora do CTE da PUC-Rio também, além de professora do IPE. Então, formalmente na academia eu estudo filosofia antiga e pelo IPE eu desenvolvo essa pesquisa de mulheres na antiguidade, tanto o aspecto histórico quanto o aspecto, a expressão religiosa, que a gente chama aí, né, de mitologia. E no meu primeiro curso, falando sobre Helena de Troia, que é uma figura que eu me debrucei por muitos anos e ainda me debruço, uma personagem importante da mitologia grega. No primeiro curso eu tive uma aluna, a Júlia, outra Júlia, e uma coisa legal que está acontecendo é que a gente está parindo um curso juntas agora. A gente vai dar o Deusas Infernais, feminino sombrio nas mitologias, que é justamente, eu estou contando dessa história porque ela, para mim, é uma expressão de como essa comunidade se expande, né? As pessoas vão se juntando a nós por afinidade, desejo e interesse pelo objeto de estudos e elas entram mesmo para a comunidade. Então, hoje em dia, a gente estuda feminismo, a gente tem vários cursos de feminismo com a professora Viviana, a gente tem vários cursos de mitologia e de filosofia comigo, a gente tem cursos sobre política, sobre economia, pensamento marxista. Nós somos uma rede atual, fixa, de 6 professores e sempre crescendo em movimento. Tem uma pergunta, né? Tem uma pergunta já que tem a ver com isso, que perguntaram qual que é o público-alvo do IPE. Assim, como é que vocês fazem a divulgação e tudo? Como é que vocês chegam nas pessoas? Tá, público-alvo é uma pergunta meio difícil, né? Porque o público-alvo é quem se entusiasma com os nossos entusiasmos e quem deseja junto com os nossos desejos, né? É difícil a gente discriminar no sentido de colocar de uma maneira muito delimitada um público-alvo. Agora, a gente tem, hoje em dia, um público majoritário, quase absoluto, não é absoluto, a gente tem os nossos espécimes masculinos, mas a gente tem uma maioria esmagadora de mulheres estudando com a gente. E isso se dá, eu acho, eu acredito, tanto por um lugar temático, a gente fala muito de feminismo, de mulheres na mitologia, mas não só, porque os homens também deveriam estudar feminismo e deveriam estudar as mulheres na mitologia. Então, é um desejo de estudar e de estar em comunidade, estar em rede, né? E estar junto, e essa potência intelectual e afetiva que a gente sente que tem compartilhado com o público, pelo menos até agora, majoritariamente feminino. Beleza. E aí, entrando então um pouco no nosso, não sei, se alguém tiver alguma pergunta sobre o IPE, pode fazer. Vocês, bem, agora na quarentena, né, e tal, não tá tendo aula presencial, mas vocês ainda estão lá na Glória, tendo o espaço lá para
para aula? Sim, a gente atualmente está ocupando, né, está compartilhando um espaço na Glória chamado Teia de Mulheres, Na Glória aqui no com a 40. só para esclarecer que é no Rio de Janeiro. Isso. Na Glória, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro. A gente tem a gente ocupa uma sala, né, na Teia de Mulheres, que é uma casa onde vivem várias mulheres, e é também um projeto que busca dar visibilidade ao trabalho protagonizado por mulheres. Então, nós temos uma sala lá, e é um projeto incrível, que também nesse momento está precisando de ajuda por conta da crise do coronavírus, eles também estão tendo dificuldade, né, para sobreviver. Então, eu indico a todo mundo dar uma olhadinha no Instagram delas. E, obviamente, nesse momento, a gente suspendeu todas as atividades presenciais, mas a gente continua funcionando, assim, a pleno vapor com os cursos online. Então, a gente está dando todos os cursos online. Atualmente está acontecendo o curso Marxismo e Feminismo. Acabamos o Calibanha Bruxa, um estudo sobre o livro da Silvia Federici. Também estamos comigo dando um curso chamado Mulheres Trágicas, fazendo uma análise das mulheres nas tragédias gregas, e um curso sobre Spinoza e a política. Esses são os cursos que estão acontecendo agora. Em breve teremos o Feminismo, Luta e Pensamento, também o Deusas Infernais, e acho que por hora é isso. É muita coisa. Mas a gente está funcionando pelas plataformas online. Tá, para fazer inscrição e tudo, como é que faz? Assim, só para explicar para o povo. É só ir no nosso Instagram, @ipiacomunidade, ou na nossa página do Facebook, Ipia Comunidade. Lá vocês podem encontrar toda a nossa programação. E para fazer inscrição pelo Facebook, é só você ir no link do Facebook, que está lá nos eventos dos cursos. E pelo Instagram, é só ir na bio do Instagram, que tem o link lá também. E assim, mandar e-mail pra gente, mandar inbox, mandar direct, conversar. A gente está super aberto a todo tipo de conversa. Inclusive, alguém do IP entrou agora na live. Se a pessoa que entrou aí quiser botar mais informações, botar os links, pode fazer isso, né? Enfim, se quiser. Obrigada. Então, vamos para a nossa conversa, e aí eu acho que é legal você começar falando sobre a sua pesquisa e tal, esse percurso que você tem feito, né, ao longo desses anos. Um pouco, acho que é Vivi, eu acho. Um pouco desse percurso que você tem feito e as suas ideias sobre mitologias, o que você tem, né, pensado, construído, para a gente poder ter um debate também sobre outras perspectivas também. Ok, vamos sim. Bem, como eu comentei já muito brevemente, o meu interesse pelas mulheres na mitologia grega, esse interesse começou com a figura da Helena, né? Helena, que ficou conhecida como Helena de Troia, natural Helena de Esparta, a mulher considerada a mulher mais bela do mundo, né? A própria imagem da Afrodite. E o meu interesse por esse tema começou por conta de um texto de um sofista antigo chamado Górgias. E ele tinha um texto muito curioso, né, que a gente tem acesso a esse texto, ele se chama O Elogio de Helena. Um texto muito curioso, onde ele apresenta essa personagem de Helena como uma personagem totalmente subjugada e submetida a forças exteriores a ela. Então, Helena de Troia, ela é atravessada o tempo todo pela vontade dos deuses, pela vontade do destino, pela vontade dos homens. Então, isso me captou a minha curiosidade, né? Esse tema captou a minha curiosidade, e eu fui mais a fundo no estudo da Helena. E aí eu fui ver não apenas as notícias que a gente tem dessa figura mitológica, mas fui ver versões mais antigas da lenda, e possíveis correlatos históricos do que seria uma princesa espartana ou troiana na Idade do Bronze Tardia. E isso foi uma porta que se abriu para mim, para esse universo das representações femininas nas narrativas sagradas, né?
Então, uma coisa que eu observei logo de início é como a lenda, como o mito, como a história, ela se transforma ao longo do tempo. Cada sociedade, cada civilização vai recebendo a história e vai transformando a história de acordo com os seus valores. Vai transformando a história de acordo com o que acreditavam e, principalmente, em relação às mulheres, essa transformação se dá a partir de como essas sociedades lidavam com as mulheres e viam as mulheres e entendiam as mulheres. Então, a gente vê um momento onde a Helena, por exemplo, é uma figura super exaltada, como uma imagem da deusa, uma figura super poderosa, e esse prestígio e essa honra vai se perdendo com o tempo, e Helena começa a ser vista como uma figura viciosa e terrível e maligna. E, enfim, o mito, a lenda é, de certa forma, o mesmo, mas ele vai ganhando características e tons diferentes, né? Então, isso mexeu com a minha curiosidade e mexeu com a minha própria... O que eu penso sobre a história das mulheres, né? Que muitas vezes, no Ocidente, é uma história deliberadamente apagada, é uma história corrompida, é uma história que vai ser sistematicamente oprimida, né? A gente vai esquecendo das figuras das mulheres ao longo da história e a gente tem que fazer um esforço de pesquisa e muitas vezes um esforço interpretativo muito grande para a gente recuperar a história dessas mulheres. E uma maneira de fazer essa reconstrução da história das mulheres é ir nos mitos, é ir nas lendas, é ir nas narrativas religiosas. Ainda que a gente precise fazer uma interpretação para além de tudo que está ali, de todas as mudanças que as lendas foram adquirindo, a gente pode encontrar ali alguma coisa muito preciosa e, a partir disso, reconstruir a história das mulheres. Então, atualmente é um pouco esse meu trabalho, um pouco da minha pesquisa, que começou com a Helena, mas evoluiu para a Medeia, por exemplo, que é essa figura de uma sacerdotisa de Hécate, uma sábia, uma mulher que conhecia das plantas e das curas, né? Uma feiticeira poderosa que vai se transformar na mulher infanticida, histérica, louca, com a tragédia Medeia de Eurípides, por exemplo, né? Então, fui estudar Helena, fui estudar Medeia, Antígona, Ariadne, Fedra, enfim, todas essas personagens que, para mim, a porta de entrada, né, estão me levando para um lugar maior, né? Então, me interessei pelas lendas arturianas, né, sobre a história do rei Arthur, e aí as mulheres celtas também em torno, né, as sacerdotisas da deusa. E aí, a partir desse estudo, também fui voltando a uma concepção de mulher, de representação dessa mulher deidade, dessa mulher divina, e meus estudos antropológicos e mitológicos, históricos e filosóficos me levaram até possíveis sociedades matriarcais pré-históricas, né, com uma origem no Neolítico, onde a gente tem alguns vestígios, tal como, enfim, estátuas e esse tipo de notícia que nos chegaram sobre uma deusa pré-histórica, una, né, absoluta, como uma potência de vida e de ser, e como um exemplo aí da vitalidade e da nossa capacidade, da capacidade do ser humano em geral, mas desse lugar honrado da mulher como agente vital e do ciclo da natureza. Então, passando assim muito por cima, né, essa tem sido um pouquinho da minha trajetória nessa pesquisa. Aí eu lembro, eu te conheci justamente no curso da Medeia, né, que eu fiz. Foi muito para mim que, né, estudei um pouco, né, na graduação e, enfim, fora as minhas leituras próprias das tragédias que me interessavam e tal, mas foi muito interessante o curso que eu fiz lá no IPEA, porque primeiro que foi um espaço super democrático, na minha opinião, assim, né, eu sempre falando muito, né, e comentando e fazendo altas reflexões, né, por exemplo, eu não me esqueço enfim,
da ideia que a gente teve, que eu tive, né? Tipo um insight no meio da aula, que numa das passagens, não sei se você lembra disso, né? Numa das passagens dos Argonautas, né? Que a gente leu, a Argonáutica, eles param numa ilha em que as mulheres tinham assassinado todos os homens porque eles estavam se recusando a fazer, né, sexo com elas por conta de um cheiro, né, de um odor que elas estariam exalando, né? E aí, quando chegam lá os argonautas, os homens já tinham sido todos assassinados, mas elas trocam, né, o vinho, sei lá, a recepção por eles transarem com elas, para elas poderem voltar a ter filhos e voltar com a sociedade. E aí eu lembro que você falou, né, que alguns mitólogos, né, homens todos, né, na maioria das vezes, é uma coisa também que eu queria que você falasse um pouco das suas referências, que provavelmente muitas delas são de homens, né, são homens que pesquisam essas mulheres, essas mitologias, e uma das referências que você trouxe, que eu não lembro mais, dizia que provavelmente o cheiro poderia ter sido de alguma substância química que elas usavam para tingir as roupas, né? E aí eu cheguei com essa ideia, né? Do tipo assim, mas poxa, se elas tingiam essas roupas, né? E ficavam com esse cheiro, por que os argonautas não teriam, né, estranhado o cheiro delas também, né? Porque na teoria elas, né, ainda continuariam tingindo. E aí eu pensei numa outra possibilidade de leitura que poderia ser uma gardnerella, né? Que é uma bactéria que dá na flora vaginal muito por conta enfim, de contato com a vulva, enfim, coisas com bactérias, né? Assim, lá. E aí dá aquele famoso cheiro de peixe e tal. E aí eu cheguei nessa conclusão que, por elas terem matado todos os homens, elas pararam de, né, se contaminar com a gardnerella. E seria uma explicação, vamos dizer, mais plausível do que... uma explicação histórica mais plausível do que uma tinta, um cheiro de tinta e tal, e que isso nunca um homem pensaria, né? A gente chegou nessa conclusão de que um mitólogo, um antropólogo, sei lá, um historiador não chegaria nessa conclusão porque, né, não pensa, né, por exemplo, nesse tipo de relação com a biologia feminina e tal. Enfim, só para fazer esse parênteses que eu lembro dessa história, mas aí eu queria que você falasse um pouco, então, sobre para que voltar para essas histórias, né, com um olhar diferente. Você já falou um pouco, mas que você falasse mais, e também que você falasse, então, sobre esse seu estudo também dessas mitologias, desses seres, né, femininos pré-helênicos, né, no sentido antes dessa Grécia clássica, né? Tem um pouco de picotada no final. Você está me ouvindo direitinho? Sim. Sim, aqui a sua voz picotou um pouco no final, mas eu ouvi uma parte extensa do que você falou. Eu lembro muito bem desse, né? Que foi quando os argonautas pararam na ilha de Lemnos e as mulheres Lemnes tinham matado todos os homens. E eu lembro muito da sua contribuição. Aliás, isso me deixou tão curiosa, sua leitura. Eu achei tão brilhante que eu fui atrás depois de pesquisar sobre isso e eu vi alguns textos que não falavam o que você falou, né? Sobre a questão da doença, mas falavam sobre a questão da monogamia e da não monogamia entre as mulheres da ilha de Lemnos e que corroboravam um pouco para a sua interpretação. Aliás, até me lembra de falar isso, de te mandar isso. Inclusive, no curso que eu estou dando Mulheres Trágicas, uma das mulheres do curso é a Medeia, né? E eu lembrei muito de você nessa aula, quando a gente passou rapidamente por essa discussão da Ilha de Lemnos. Eu até, se não me engano, eu comentei essa interpretação que você colocou. Agora, enfim, foi uma discussão maravilhosa e eu também lembro com muito carinho daquele curso. Agora travou um pouco aqui. Não sei como é que tá aí para vocês, mas aqui tá travando. Júlia?
estudando aqui Voltou. mais as gregas, né? Mas aí eu vou pedir, se você puder, só para repetir o finalzinho, que acho que você me pediu para falar de alguma coisa, e aí picotou, eu não consegui ouvir. Agora também um momento picotou o final do que você falou, antes de você falar essa última frase, mas eu tinha dito que uma das coisas, né, que a gente até escreveu no título, né, é dessas mulheres pré-helênicas. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, o que é e o que você estuda e por que a gente colocou essa outra, vamos dizer, esse outro título também. Perfeito. Ok, ficou super claro agora. Então, um pouco no rastro do estudo que para mim começou com as gregas, né? E eu tenho muita honra a esse lugar. Comecei a ver rastros de mitos, símbolos, mitos mais antigos por trás das histórias das gregas, né? De mitos mais antigos. E um dos exemplos que a gente tem hoje, exemplos empíricos, né, para se verificar esse tipo de coisa, por exemplo, a ilha de Creta, né, e a Tera. São lugares onde o matriarcado, né, e o culto a essa deusa pré-helênica, porque o que vai configurar os helenos, né, como um povo? A gente vai ter uma língua comum, né, uma cultura também comum, uma cultura totalmente sincrética comum, mas eles vão se tornar os gregos, tal como a gente os conhece, a partir de várias ondas, várias sucessões de invasões que aconteceram por outros povos. Então, nós temos os dóricos, os eólicos, que eram povos que cultuavam divindades masculinas, né? Povos que tinham um passado muito vinculado à caça e ao pastoreio, enquanto que as pessoas ali da região dos Balcãs e do Mediterrâneo, eles eram povos agricultores, né? E percebe-se que em lugares onde a gente tem comunidades sedentárias agricultoras, ou seja, povos que estabeleceram uma conexão com a terra e que cultivaram aquela terra e que viveram os ciclos da natureza e o colher e o plantar e o florir, enfim, povos que têm essa relação estreita com a terra e com a agricultura, eles desenvolveram uma relação muito especial com a divindade na forma de deusa, na forma de mulher. Enquanto que povos de lugares tanto áridos como os semitas, no deserto, quanto lugares muito gelados, né, povos nórdicos, eles são, enfim, não tem muito como cultivar a terra, o cultivo é muito mais difícil, e havendo esse cultivo, convenhamos, essa terra não é muito generosa, né? A gente tem aí na narrativa dos judeus atravessando o deserto, por exemplo, a divindade tendo que mandar comida do céu, porque, né, não tem comida no deserto. Então, a comida ela é dada por um deus metafísico. Enquanto que a deusa, né, essa divindade feminina, a gente escuta isso normalmente e a gente não se toca. Ela é Pachamama, mãe terra, mãe natureza, né? Então, ela é o corpo da própria terra. Então, assim, a partir desses lugares que foram resistindo de uma maneira ou de outra às invasões dessas tribos indo-europeias, né, desses povos que foram trazendo uma outra cultura, uma cultura de psique dominante masculina e de deuses do trovão e deuses da caça e deuses assim, deuses masculinos comuns nessa cultura, a gente tem um sincretismo que vai dar no advento de uma multiplicidade de deuses, alguns masculinos e outros femininos e outras deusas, né? Só que com o tempo a gente vai ver esse deus masculino ganhando um protagonismo até se tornar um deus uno, né? E aí a gente tem a imagem da figura do deus cristão. Mas voltando, a gente tem para esses povos em comunidades sedentárias, agricultoras, enfim, dentro dessa realidade, antes das invasões indo-europeias, a gente tem o culto à deusa. Só que os dóricos, os eólicos, esses povos que vieram do norte, entrando ali na região que depois vai ser Grécia, Itália, etc., esses povos, eles entraram, eles foram invasores, por um lado, sincréticos, porque na mitologia a gente percebe que os deuses deles foram se casando com as deusas locais, mas, por outro lado, muito agressivos, né? Muito violentos. E isso como que dizimou a parte da cultura local. Como acontece em processos de
de conquista, né? De invasão. Invasão, essa é a palavra. E aí, a ilha de Creta, por exemplo, que é um grande exemplo de reduto do culto à deusa, parece que a deusa era cultuada na ilha de Creta até 1500 antes da Era Comum, antes de Cristo. E isso ontem, né? Dentro desses lugares, desses nossos parâmetros de estudo, 1500, assim, a gente tem muita fonte aí desse lugar. Então, talvez por ser uma ilha, talvez por ser uma potência marítima, as invasões não chegaram lá com tanta força. E eles conseguiram resguardar e manter parte da cultura tradicional. Então, a gente tem, né, não só os relatos e as lendas, como pinturas e objetos, esse tipo de coisa, que nos mostram dessa deusa neolítica, essa deusa nativa, talvez, será que a gente pode usar o termo nativo aqui? Essa deusa nativa, que era uma deusa que depois foi interpretada como a própria lua, né? A lua trifacetada, a gente tem essa imagem da lua vinculada à deusa, a gente tem a trindade da lua vinculada à deusa, mas era uma deusa una, né? Uma deusa universal, a autoridade, né? Maior, e não só a autoridade, né? A gente tem que perceber isso, é a expressão do sagrado, a expressão espiritual maior daqueles povos, né? E isso tem um simbolismo muito forte. A gente tem notícias de esses povos serem muito pacíficos por conta de ararem a terra e construírem comunidades sedentárias. Não tinha como estar... Na medida em que depois os processos de expansão aconteceram, isso foi mudando, né? Mas, assim, não tinha como viver em pé de guerra com todo mundo, porque arar a terra, cuidar da terra, era um processo que demandava cuidado. Então, existia, parece, um sentimento muito mais diplomático em relação a isso, uma conformidade e um estreitamento dos laços com a própria natureza, né? E um lugar, aí é importante, um lugar social, um status comunitário da mulher de grande prestígio. Porque a mulher também representando essa potência natural, essa sabedoria natural, o ciclo da vida no próprio corpo, né? E uma afinidade com a natureza, um lugar pragmático também. Como plantar, como colher, quando plantar e colher, como usar as ervas, né? Como usar as medicinas naturais, como fazer as tinturas e os ungüentos e os usos das flores e das plantas para que elas se tornem medicina, por exemplo. E aí a Medeia, que a gente conhece a Medeia como uma personagem grega, né? Mas ela, para os gregos, era uma bárbara, ou seja, o vocabulário que eles usam, né? Ela era uma estrangeira, né? Ela era uma princesa da Cólquida. Então ela, por exemplo, originariamente, ela é conhecida como uma figura de grande sabedoria, de conhecimento das ervas, de conhecimento da medicina, do que a medicina tinha de disponível naquele tempo, de mais sofisticado possível, né? E a gente vê a decadência total dessa figura de uma mulher sábia vinculada à natureza e vinculada às ervas, mas principalmente na Antiguidade Clássica, por exemplo, onde a gente tem, enfim, várias notícias de acontecimentos, por um lado, incríveis também, né? Democracia, filosofia, enfim, uma sofisticação técnica e da arte, mas, por outro lado, as mulheres atenienses do século V e IV, antes da Era Comum, elas eram subjugadas ao extremo, aproximadas à figura do escravo, não eram consideradas cidadãs, não tinham direitos políticos, não podiam compor comunidade. O que aconteceu, né? Esse é o meu interesse. O que aconteceu na história do mundo e na história das mulheres, especificamente, para essa decadência, né? Essa perda enfim, não só de honra, né? mas de lugar cívico também. Uma perda de lugar cívico, de poder político, né? Então, esses são os temas que me atravessam. Eu tenho... Desculpa, pode falar. Não, é porque tem umas perguntas surgindo. Você pode concluir, mas se você quiser, eu posso fazer. Tem algumas coisas que eu acho que você já falou, mas talvez seja legal responder, né? Mas eu acho que você já falou. Você quer concluir e eu pergunto? Você quer falar? Você estava falando que eu te cortei? Pode ser. Eu vou só, então, concluir um pouco isso e a gente conversa sobre as perguntas. Tá bom. Mas, assim, hoje em dia, além de filósofa, estudiosa de mitologia também, me considero uma pesquisadora, para usar um termo do Mircea Eliade,
das ideias e das crenças religiosas, né? Da história das ideias e das crenças religiosas. É um lugar que, enfim, me interessa muito. E a gente tem observado um fenômeno, né? Só para fechar o assunto, a gente tem observado um fenômeno na cultura, não religioso no sentido de religião organizada, mas um fenômeno na cultura que é um ressurgimento desse culto à deusa, de uma maneira ou de outra. Às vezes muito contorcido, assim, muito corrompido, às vezes de uma maneira esquisita, mas é interessante observar isso como um fenômeno do nosso tempo, né? Um fenômeno cultural. E muito vinculado também a um despertar, a uma consciência ambiental, a um lugar de se ver como parte integrante desse mundo natural e não ficar se projetando no mundo metafísico o tempo inteiro, né? E a gente vê isso como um fenômeno do nosso tempo e como pesquisadora desse fenômeno, eu acho muito curioso, porque isso vem junto com todas as discussões e os debates sobre o direito da mulher, né? Sobre os direitos das mulheres, sobre o lugar das mulheres, sobre a força das mulheres, enfim. Então, quando eu estudo a história dessa decadência da deusa, não é só a decadência, né? Eu vejo isso como um movimento de ressurgimento, de muita potência para a gente hoje pensar sociedade, pensar política, pensar, enfim, participação social. Então, era isso que eu queria falar. Ótimo. Eu acho que você já respondeu a maior parte das perguntas, mas eu vou tentar, né? Vou juntar duas perguntas que surgiram há um tempinho atrás, né? Uma da Penélope e a outra da Natasha. A Penélope pergunta se nas suas pesquisas você descobriu. Bem, eu acho que você já falou, mas se de repente falar o que você descobriu, né? Assim, de novo, vamos dizer assim, de interpretação nova, modificações nas representações hegemônicas, né? Das que a gente conhece. Então, o que você descobriu de novo, de diferente nessas representações dessas mulheres, né? Enfim, que a gente chegou para nós através dos estudos históricos dominantes, né? E queria juntar com a pergunta da Natasha, né? Também, então, né? Esses mitos dominantes, né? Essa leitura dominante, como é que esse mito fundador da Grécia, né, como berço... essa é uma outra pergunta, na verdade. Ela queria saber o que você acha do mito fundador da Grécia, como berço da filosofia e da civilização ocidental, influencia na narrativa histórica das mulheres, né? Então, também acho que você já falou bastante, assim, mas talvez falar um pouco mais dessa desconstrução dessa ideia de mulher que vem desses povos agrários e tal, dessa mulher como uma figura forte e o mito fundador e a história das mulheres hoje, né? E também talvez junte com a outra pergunta da Natasha, que é em que medida os arquétipos greco-romanos dão conta das expressões culturais no Brasil contemporâneo, né? Então, acho que são essas três perguntas. Na primeira, o que você descobriu? Coisas novas. A segunda, então, né, como o mito fundador dessa ideia de que a filosofia nasce na Grécia, de alguma maneira, como você vê isso, como isso influencia na narrativa histórica das mulheres, né? E, por último, como é que você vê essa narrativa histórica, né, esse arquétipo greco-romano, nas expressões culturais no Brasil? Tá. A primeira pergunta, só me diz os nomes das a primeira pergunta foi da Penélope e a segunda e a terceira da Natasha. Natasha, tá. Obrigada. Primeiro, agradecer muito as perguntas, são perguntas muito importantes e excelentes, né? Bom, sobre a primeira pergunta, né, para ir na ordem, sobre o que eu descobri. Essa pergunta é uma pergunta engraçada, porque no sentido de que é claro que eu tenho a minha pesquisa, o meu esforço interpretativo, que soma camadas às interpretações do mito, né? Mas que eu tô... enfim, é uma tradição de comentadores e comentadoras e uma grande bagagem aí que eu tive que atravessar e que, enfim, eu acho que as descobertas não são particulares, elas são descobertas coletivas, né? Então, o que nós descobrimos, eu acho que eu colocaria assim, o que nós descobrimos, eu espero que eu possa dar a minha pequena contribuição nesse lugar, como professora e como pesquisadora, mas o que nós descobrimos é que, em primeiro lugar, os mitos, eles são polifônicos, né?
eles têm múltiplas vozes. E a gente tem tantas versões diferentes das fontes antigas mesmo, né? Se a gente for de fontes mais antigas, a gente já tem uma certa um tempo não cronológico assim deles. Então, o mito ele fornece na sua própria, por conta as lendas, né? As narrativas míticas, elas por conta da sua própria natureza, elas fornecem um espaço interpretativo muito grande. E além disso, a gente tem, enfim, os dados históricos que a gente vê nitidamente impressos ali nas narrativas, né? Então, em primeiro lugar, o que eu descobri é que tudo que viaja no tempo se transforma, né? Todas as histórias que elas nos chegaram, elas foram recebendo camadas e camadas e camadas de interpretação. Então, a gente conseguia... A Bárbara Cassin, que é uma filósofa francesa, ela tem uma expressão que eu acho muito boa, que ela fala: a gente tem que fazer uma paleontologia da perversão. A gente tem que ler... Ela fala isso da filosofia, mas eu acho que isso cabe muito bem para os mitos. A gente tem que ler o mito... por exemplo, a gente tem que ler o mito da Medeia pelo olhar dos atenienses do século V, que eram os mais críticos às mulheres. Então, tem que ter um esforço aí muito grande. E também existem tantas interpretações quanto pessoas, né? É claro que a gente dá mais peso para quem faz pesquisa e estuda muitas coisas, mas assim, existem tantas interpretações possíveis quanto pessoas e cada uma vai botando aí mais uma camada nessa leitura. Agora, o que eu descobri, assim, na nossa história, pelo menos do Ocidente, né, é que a gente tem uma desvalorização, né, das figuras das mulheres, que, quer dizer, nós descobrimos, né, isso não fui eu que descobri, mas a gente tem uma desvalorização das figuras das mulheres, e essa desvalorização ela se apresenta também num lugar multifacetado, e ela corresponde a um processo histórico de domesticação. Assim, basicamente, você pega uma figura com poder e status social, político e assim, organizacional da própria vida da comunidade, além de, obviamente, espiritual, né, as figuras ali de representação dessa grande potência espiritual, a gente vê uma decadência disso, uma nítida decadência, né? A lenda arturiana, por exemplo, do rei Arthur, Arthur ele começa a sua jornada do herói como o herói da deusa e termina como o herói do Cristo. É muito importante a gente fazer esse estudo, assim, sem entrar numa de ficar achando que não vale ver isso porque envolve o cristianismo ou envolve o Ocidente. É importante estudar as coisas, né? Mas é isso, há um processo de apagamento da história das mulheres que aí a minha convicção, né, eu posso dizer que talvez o que eu descobri nessas minhas pesquisas em curso, né, é que esse processo de apagamento pode ser revertido, né? Pode ser revertido a partir do estudo. Então, estudar os mitos, estudar as mulheres míticas nas suas múltiplas mitologias. Eu tenho uma trajetória intelectual específica que eu estou dentro de um certo segmento de estudo mitológico. Mas estudar as múltiplas mulheres nas múltiplas mitologias significa recuperar a história das mulheres, né? Então, acho que responde, né? Sim. E você... Eu queria que você falasse, e completando um pouco a última pergunta da Natasha, naquela pergunta: em que medida os arquétipos greco-romano dão conta das expressões culturais do Brasil contemporâneo? E ela também chama atenção, né, em que medida esses arquétipos, né, estão presentes nas nossas expressões culturais, mas também como esses arquétipos se relacionam de alguma maneira com outras mitologias fundadoras aqui, né, do Brasil, africanas, né, do continente africano e indígena, dos vários povos originários, né? Eu queria, sei lá, se você tem uma visão sobre isso e tal. Perfeito, obrigada. Eu ia entrar nesse lugar agora mesmo. Bom, primeiro, respondendo a segunda pergunta ali do começo, a minha visão sobre esse lugar da Grécia como o mito fundador, né, do Ocidente, do mundo, tá? Isso é uma narrativa, né? Isso não é verdade. Assim, que existe É difícil falar do que é ou não é verdade, mas eu não vou operar nesse lugar de que alguma coisa é verdadeira enquanto outra não é. Isso é uma narrativa. A gente tem o primeiro filósofo, Tales de Mileto. Isso também é uma narrativa, né? O sujeito não foi dormir acreditando em Zeus e acordou fazendo física, fazendo filosofia física. Então a gente tem aí uma grande narrativa que, enfim,
talvez cumprir os seus propósitos civilizatórios, colonizadores, pedagógicos que seja, mas é importante a gente lembrar que é uma narrativa, é uma construção de um povo, é uma deconstrução que ocupa um determinado lugar da história. Outro dia, inclusive, eu li um texto incrível se não me engano, Fernando Sandrone, que fala que a primeira filósofa foi a Safo. Claro que ainda operando no lugar da Grécia, mas identificando na Safo, que era uma poeta, né? O lugar de guardiã e iniciadora aí do movimento filosófico. Então, não acredito em mito fundador, né? Acredito num atravessamento, acredito que os gregos tiveram profunda influência dos egípcios e de vários outros povos, e que isso, enfim, deu a geleia real, que deu a cultura grega e que se tornou, enfim, basilar para Roma, né, para o Império Romano, e daí cultura hegemônica, né? Então acho que nesse lugar não acredito em mito fundador, acredito no valor, né, do estudo dos gregos, mas como uma das expressões culturais, né? Eu acho que, enfim, a gente estuda o que a gente estuda, mas também talvez não, com certeza a gente precisa dar voz agora a outras narrativas e claro, continuar estudando os gregos, mas questionar esse lugar de mito fundador e primeiro filósofo e primeira expressão da ciência e da enfim, é um lugar que precisa ser questionado, precisa ser muito questionado ainda, né? A gente está engatinhando nesse trabalho. Mas acho que isso responde à segunda pergunta. E aí, depois, falar sobre as expressões desses mitos gregos na cultura brasileira, né? Eu acho que essa era a próxima pergunta. Então, eu acho que no Brasil a gente tem um grande sincretismo, né? A gente tem um grande encontro de culturas diferentes e uma mistura muito grande, né? Então, a gente tem várias religiões de matriz africana, por exemplo, se misturando com o cristianismo em determinado momento. A gente tem também o judaísmo se misturando com o cristianismo. E em ambos os casos, a gente tem esses dois povos fugindo de perseguições. E por isso, né, que tendo essa necessidade de se misturar o cristianismo. Mas isso deu essa grande mistura, esse grande movimento que é Brasil, né? Que é a cultura brasileira. Agora, eu preciso deixar muito claro para todo mundo que eu não tenho estudo, né, em mitologia e expressão religiosa de culturas nativas, né, americanas, ameríndias, e também não tenho estudo formal, assim, estudo pesquisa mesmo, né? Não me sinto num lugar que eu possa falar versada sobre isso, nem sobre expressões espirituais e religiosas de cultura de matriz africana. Então, a minha fala nesse momento, ela vem de um lugar de posicionamento a partir do que eu estou falando, mas no pouco que eu sei, nas conversas que eu tenho com pessoas que sabem disso, eu vejo que também existe uma identificação muito grande de características em comum entre determinadas divindades. Então, só para dar um exemplo, outro dia eu estava conversando, alguém estava me falando como a figura de Yansan se assemelha para essa pessoa com essa Medeia originária, super forte, sabedora e associada também a esse elemento do fogo. E, enfim, de novo, não sou versada nisso, mas parece que existem maneiras de... As pessoas associam características e aí a gente tem essas expressões na cultura, né? A gente tem essas múltiplas expressões na cultura. Mas aí é isso, né? A gente convida alguém que sabe melhor o que está falando para falar. E você tinha mencionado, assim, né, também nessa, vamos dizer, um certo paralelo entre a deusa, né, desses povos agrários e tal, e a Pachamama, né, que também é uma divindade daqui andina, né, dos povos da América do Sul e tal, que então também é possível, né, é um outro estudo, né, você fazer um estudo comparativo de mitologias, né, eu acho super potente e importante também pensar, né, nessa coisa de como não só as imagens, né, mas
talvez usando também um termo do Warburg, né, que é o historiador que eu estudo, né, mas essas sobrevivências, essas Narlebens, né, tanto de imagens, mas como dos mitos que produzem imagens e tal, como elas sobrevivem e ao mesmo tempo elas também estão circulando, né, no espaço, no tempo. Então, enfim, em algum momento a humanidade toda, né, já teve junta e se espalhou e muitas coisas foram indo juntas, desde o DNA até as culturas, né, formas de ver o mundo e tal. Então, eu acho um estudo muito legal também de mitologia comparativa, que, enfim, que eu acho que é importante. Com certeza. Esse é o caminho que eu estou começando a trilhar agora, né? Eu estou começando a me insinuar nesses lugares nesse momento. Sobre isso que você falou, eu também tinha comentado. É isso, né? Enquanto uma narrativa está viva, ela se transforma. Então, a gente tem essa associação, comparação e transformação das culturas na medida em que existem múltiplas pessoas falando, sentindo e acreditando e, enfim, se expressando nesses lugares. Então, enquanto uma cultura está viva, ela vai se movendo e se transformando e se encontrando, né? Tendo seus encontros com as culturas, com outras culturas. E também para falar um pouquinho de um termo que você usou, e eu acho que pode contribuir para essa discussão, você falou de arquétipos, né? De uma das perguntas que você colocou, o que você acha desses arquétipos das deusas? Se a gente, e arquétipo é um termo do Jung, né? Ele fala assim, o arquétipo seria a grande deusa e as figuras arquetípicas, as imagens arquetípicas, as múltiplas manifestações, digamos assim, dessas deusas, né? Nas suas múltiplas culturas. Se a gente for pensar no Jung, trazendo ele para a nossa discussão, a gente pressupõe que ele chama de um inconsciente coletivo, né? Como se fosse uma grande mente humana, universal, que tem imagens básicas comuns, né? E que múltiplos povos e múltiplas culturas vão acessando essas imagens e expressando de acordo com o seu recorte histórico, tempo, etc., né? Então, quando a gente fala de arquétipo, a gente está pressupondo um pouco isso, que existe uma certa expressão humana, e falando nesse lugar, né, da mitologia, da religião, etc., existe uma certa expressão humana em comum e que as múltiplas culturas, respeitando as suas particularidades e as suas idiosincrasias e os seus lugares delimitados, né, os seus contornos, os seus limites e as suas identidades, que elas de alguma forma compartilham do arquétipo, né? Compartilham dessa imagem, compartilham do arquétipo, transformando em imagem arquetípica. Não estou me comprometendo com essa tese, mas, por um lado, me parece uma tese muito interessante para pensar a comparação, tipo, divindades em muitos sentidos muito parecidas em culturas muito diferentes. Né? Então, eu acho que a gente pode usar isso. O nosso tempo está meio esgotando, e aí eu queria falar mais outras coisas, mas vou deixar você concluir, assim, tipo, como uma conclusão geral. Acho que a gente tem mais 1 minuto, aí se você quiser fazer uma conclusão, chamar o pessoal de novo para o IPEA. Ok, obrigada. Bom, para mim é sempre um prazer enorme falar sobre esses assuntos, e não só falar, conversar, travar diálogo, né? Trazer outras perspectivas, inclusive perspectivas que eu desconheço. Mas é um prazer partilhar dessa pesquisa, que, como eu falei no começo, é uma pesquisa que eu farei com muito entusiasmo, muito desejo, muita vontade. E aí eu convido todo mundo que quiser, né, a acompanhar os cursos do IPEA, acompanhar os grupos de estudos, acompanhar, enfim, as nossas atividades. A gente tem atividades gratuitas também, e a gente tem os cursos. E para expandir esse diálogo, na verdade, né? Para que a gente possa... se o objetivo é criar comunidade de pensamento e de afeto, que a gente possa criar essa rede juntos, uma rede intelectual e de pensamento, mas não só, de acolhimento, de celebração, afetiva, o lugar da multiplicidade de opiniões, como eu falei, a polifonia, é a multiplicidade de opiniões dentro de um lugar carinhoso, dentro de um lugar amoroso, que a gente possa fazer isso sob o arquétipo aí dessa grande deusa universal, não violenta, porém que sabe colocar limites e tem o seu lugar reconhecido no nosso mundo. 5 segundos, a gente vai terminar.